Opa, tudo bem? Vamos falar hoje sobre tipos de cliente. Aparentemente é um assunto simples, mas na moda existe uma falha muito grande. Existe uma tendência muito grande no mercado de moda do cara querer vender para todo mundo. Qualquer pessoa que entrar lá tá bom para comprar. E com o nível de tecnologia que vem aparecendo, e essa possibilidade que essa tecnologia oferece, de você comprar de maneira muito mais segmentada, atender o público de forma muito mais segmentada, as pessoas começam a ficar mais exigentes. E essa ideia de querer vender para todo mundo da mesma forma não está funcionando mais. Isso é um dos motivos pela qual a confecção e a moda de modo geral tem tanta oscilação, tem tanto problema. Outra coisa, uma analogia que a gente pode fazer sobre isso é pensar na pescaria. Quando você vai pescar, e lá no rio que você vai ou no mar tem muitos tipos de peixe, é difícil você usar a mesma isca para todos. Existem estratégias diferentes. E o objetivo aqui é desenhar um modelo mental de consumo, baseado em tipos de clientes. Na moda você pergunta para uma confecção que tipo de cliente ele trabalha. Quando ele quer ser mais específico, ele costuma falar assim: meu público é masculino, feminino, sei lá, de 20 a 40 anos, classe B e que curte moda praia. Esse é o nível de informação técnica que a empresa tem. Esse modelo mental que eu estou trazendo aqui, ele já é conhecido no marketing digital e o objetivo dele é incrementar a sua venda, para que você consiga, dentro desse oceano cheio de peixe, pescar de forma mais efetiva, gastar menos energia para conseguir mais clientes. E se você já acompanha o marketing digital, faz parte disso, você já deve ter visto alguma vez esse tipo de exemplo. Para entender esse modelo mental, se utiliza muito um iceberg, um conceito de iceberg, onde você tem a primeira camada, a segunda e a terceira camada. São 3 tipos de clientes. E nessa primeira parte do iceberg, que é a ponta da superfície, a sua estratégia de venda normalmente e dos seus concorrentes visam pescar esses clientes aqui. Qual é a característica básica desse primeiro cliente? É um cliente que quer e precisa do seu produto. Ou seja, ele sabe que ele precisa. No caso de moda, seria aquela pessoa que quer comprar uma blusinha. Ela sabe que ela precisa. Seja para compensar uma questão emocional, seja para um evento que ela vai ter. Ela precisa disso. E uma característica muito marcante desse primeiro perfil é que você não precisa ficar convencendo, criando valor e tentando poder de venda. Você simplesmente mostra a oferta e ele quer, ele precisa e ele vai lá e compra. É muita gente fazendo isso, porque é o que mais se faz na moda. O que mais se tem na moda em mercados classe B, classe C e até classe A em alguns contextos é uma insistência muito grande na oferta. E esse cliente, ele é muito motivado para a compra. Então você não precisa ficar fazendo esforço, simplesmente mostra a oferta. E a maioria das lojas, das marcas, a sua e o seu concorrente, atua nessa primeira camada, cara. A maioria está aqui, ó. Sempre se preocupando em pescar esse cliente aqui. Isso gera alto nível de concorrência, isso produz uma necessidade de ficar ofertando muito grande, há uma tendência muito forte no final você brigar por preço, porque como você não gera valor, você tem que disputar esse mesmo cardume aqui, você acaba tendo que ganhar diferencial. Então o diferencial seu é o preço, ou é prazo. Isso é um pouco dolorido de falar, porque as pessoas, as marcas grandes, como elas não têm um marketing muito elaborado, elas têm uma força de venda muito grande, mas não têm um marketing muito elaborado, elas ficam com dificuldade de sair desse ambiente, de sair desse tipo de situação. Então ela continua focando sobre isso. Então se você está numa situação onde há um nível muito alto de concorrência e uma demanda, uma oferta de cliente muito baixa, é importante você encontrar outras estratégias para sair desse ambiente. Você precisa criar um outro cenário. Você precisa aprofundar mais na sua pesca. Como que você faz isso? Saindo daqui, indo para cá. Nesse segundo ambiente, você tem uma situação que é um pouco diferente. Que no marketing digital, de maneira geral, quando você vê o pessoal falando sobre os 3 tipos de cliente,
a métrica deles aqui é um pouco diferente, a questão de porcentagem. No caso, o primeiro, eu acredito que representa no máximo 10%. Se você pegar todo o mercado consumidor que você tem, o primeiro representa 10%. É por isso que muitas vezes a margem de crescimento de uma empresa é de 2%, 3%. Ela não cresce muito. Isso quando está positivo. Por quê? Aonde ela vende é muito concorrido. A maneira como ela vende também é muito disputada. Então, não consegue sair disso. É muito difícil. E no marketing digital, quando você olha o pessoal falando desses 3 tipos de cliente, você encontra eles falando dessa segunda camada, dando um número, uma porcentagem muito maior. Tem alguns que dizem que inclusive chega até a 40%. No mercado de moda eu acho que isso é muito. Eu, na minha opinião, diria que isso aqui é 20% no máximo. Por quê? Essa segunda camada tem uma característica que é o seguinte, é o cliente que quer, mas procrastina. O cliente que quer e procrastina em moda, ele até quer comprar uma blusinha, mas ele procrastina. Ele não tem força de argumentação para comprar. Então ele não tem uma festa na semana que vem, ele não rasgou uma camisa, ele não tem uma necessidade imediata como o primeiro tem. Então ele fica procrastinando a compra. Trabalhar com essa segunda camada tem uma coisa muito boa, com a segunda e com a terceira. O nível de concorrência começa a cair. Por quê? Para você pescar esse cara aqui, você precisa de mais esforço de venda. Não, na realidade você precisa de mais um esforço de marketing. Você precisa de maior ferramenta de convencimento. Então esse cara aqui ele tem exigências que o primeiro não tem. Qual que é o lance? A maioria das empresas de moda não trabalham nisso. Elas querem vender, vender, vender. E essa necessidade de venda, que também é justificada, às vezes porque o cara está no vermelho, está com a empresa quebrando, ele fica pressionando a equipe de venda para vender, e a equipe de venda sabe fazer o quê? É oferta. Não gera valor. E é esse o ponto. Não se gera valor. Para pescar esse cara aqui na segunda, você vai ter que começar a pensar em valor. Você tem que começar a resolver esse problema de procrastinação. Ou seja, trazer soluções para o seu mercado, para o seu cliente, para que ele possa subir. Para que você, conforme que você convence ele, ele deixe de procrastinar e passe a ser um cliente que quer e precisa do seu produto. E geralmente quando eu apresento isso, a pessoa fala, não, mas trabalhar com esse público aqui é muito mais difícil, não sei o quê. Eu costumo dizer que trabalhar com esse público é simples, mas não é fácil. Por que é simples? Porque você tem técnicas de marketing para fazer isso. Então, é simples, mas não é fácil, porque especialmente quando você vai fazer a primeira vez, na primeira vez que eu estou entrando na empresa, ou a empresa vai exercitar essas técnicas, ela não sabe direito, até porque o modelo mental tradicional é esse aqui. Então quando ela cai para a segunda, ela tem muita dificuldade. E nesse primeiro vídeo eu estou explicando os tipos de clientes. No segundo vídeo eu vou explicar como você faz as ofertas para esse público, quais técnicas você poderia usar para eliminar a procrastinação e trazer o cliente para cima. E o terceiro também, como você joga esses clientes lá para cima para despertar o desejo de compra. Então é isso. O segundo, ele quer o seu produto, mas procrastina. E o objetivo é você acessá-lo com técnicas de persuasão de venda para que ele se torne um cliente que quer e precisa. Despertar o desejo imediato de consumo. O pessoal do marketing digital costuma falar que isso, para cada um aqui, você tem 20 aqui embaixo no segundo. Eu costumo dizer que é 1 para 2, não é muito mais que isso. A vantagem de você trabalhar com essa camada, a sua concorrência começa a cair, porque isso aqui quase ninguém faz, e a sua demanda de clientes é maior. Porque como o moda é um consumo imediato, é um produto de consumo imediato, não existe muito trabalho de maneira geral sobre como convencer as pessoas a comprarem mais e melhor. Então, quando você faz isso, você gera um esforço maior, mas também tem benefícios. Por isso que eu digo que a concorrência é menor e a demanda é maior. Descendo mais o nível, a gente chega no terceiro, que é o cliente que quer, mas não sabe. O cliente que quer e não sabe, ele é o mais difícil. Porque como não existe uma necessidade, nem que seja
procrastinada, ele não aparece nos gráficos, ele não aparece na sua demanda, ele não vai na sua loja. Então você não enxerga ele. Mas tem um lance muito importante que é o seguinte. No mercado de moda, na minha opinião, enquanto esse representa 10%, isso aqui representa 20%, esse cara aqui representa, sei lá, 70%. 70% talvez mais. O esforço que você precisa para acessar esse cara é muito maior. Então você vai precisar de mais energia, mais técnica, mais qualificação. Para quê? Para despertar num cara que normalmente não está interessado no seu produto, ou que nem sabe que existe o seu produto, trazer esse cara lá para cima. Jogar ele lá para cima. Então você vai precisar de mais técnica, mais energia para isso. O conceito aqui de venda, ele muda, né? Então, para esse público aqui, você vai precisar de mais energia. Mas em compensação, aqui quase não tem concorrência. E a demanda é enorme. A demanda é enorme. Tem muito cardume aqui embaixo. Inclusive, quando você pega o 6 em 7 do Érico Rocha, quando você pega os cases e analisa, os clientes que fazem o 6 em 7, a maioria, não todos, a maioria consegue o 6 em 7 porque trabalhou aqui. Porque eles despertaram o desejo de quem não esperava. E jogou lá para cima esse cliente. Então se eles conseguem 6 em 7 nesta camada, de maneira geral, significa que é um público em potencial muito grande. É muito lucrativo trabalhar, só que você não trabalha da mesma forma do que lá em cima. Você precisa usar outras técnicas. E o que divide os 3 grupos para você conseguir acessar é o que se chama de barreira de entrada. Barreira de entrada é o esforço que você tem que fazer para quebrar aquela objeção. Então o cliente que ele procrastina por quê? Porque ele não compra a sua roupa e compra do vizinho. Ou porque ele não compra de ninguém, por enquanto. Então o seu cliente, o seu consumidor, por que ele procrastina? Quais motivos você enxerga do porquê ele procrastinar? Quando você conseguir compreender isso, no próximo vídeo, como eu vou falar das técnicas, vai te ajudar a melhorar isso. Mas já vai pensando no porquê o seu cliente procrastina. E quais argumentos você poderia usar para quebrar essas objeções. Porque quando você faz isso, você começa a pensar nas objeções de cada camada, você começa a primeiro ter que fazer mais esforço para isso. Mas o benefício é que você começa a trazer esse cliente lá para cima. E detalhe, ele vai por sua causa, não por causa do mercado, não porque ele tem mais dinheiro no bolso. É importante dizer que o mercado de moda ele oscila muito justamente porque as pessoas têm ou mais dinheiro ou menos dinheiro no bolso, o mercado está melhor ou pior, mas principalmente porque a percepção de quem vai comprar está alterada. Quando você vai no mercado e vê a mesma verdura em 2 baias diferentes e com preços diferentes, você sempre compra mais barato. Por quê? A sua barreira de entrada não é diferencial, é preço, porque é o que está sendo exposto. Então se você tem dificuldade no período de crise, é sinal que as suas barreiras de entrada não se diferenciam do cliente do lado, do seu concorrente. E por isso a percepção de valor do seu cliente é a mesma, entre você e o outro. Comprar de você, comprar do vizinho é a mesma coisa. O objetivo com essa análise é você se diferenciar desse cardume, sair um pouco dessa lógica. E tem um lance muito poderoso aqui, quanto menor a sua concorrência, menos você briga por preço ou por prazo. Então a sua revenda fica pedindo prazo para pagamento, 90 dias, 120 dias, isso tende a cair, porque a demanda dele é maior. Então ele tende a quitar mais rápido. É claro que nem todo mundo faz isso, tem muita gente que é sem vergonha. Mas enfim, o nível de concorrência, quando ele é menor, a sua briga por preço, desconto. Às vezes você dá tanto desconto, parcela tanto, que o seu lucro real vai para o água abaixo. Então o objetivo de você ter essa análise aqui é compreender como você sai desse meio. E quando você diminui a briga por preço, você coloca a saúde financeira da sua empresa em melhor estado. Porque quando você mais desconto precisa dar para ganhar a oferta, ganhar a venda,
mais risco você corre. E quando você fala, você vai falar, mas eu não trabalho com público classe A. Classe C também tem isso. O lance aqui é como você quebra as objeções das crenças das pessoas. Por que a pessoa procrastina? Porque ela acredita em certas coisas. Porque ela não sabe que precisa. Porque ninguém apresentou o produto da maneira como ela entenda a necessidade. Então, geralmente no meu trabalho, eu particularmente não trabalho com esse público aqui. Eu geralmente não trabalho com esse público. A não ser que eu perceba que a concorrência é pequena. O meu produto é muito diferente e aí eu consiga encaixá-lo na demanda. Então aí sim. Mas quando você desenvolve técnica de venda, quando você desenvolve... você tem tempo e energia para isso, eu prefiro trabalhar mais com esses caras aqui. Porque aqui eu nado de braçada. Aqui é uma briga. Tem muito tubarão junto. Aqui não. Aqui eu já nado de braçada. Então, com a ferramenta certa, com a técnica certa, você consegue se diferenciar e ganhar mercado muito rápido, inclusive. Muita gente pensa, mas isso precisa de muito dinheiro, investimento. Não. É uma coisa simples, mas não é fácil, porque você precisa estudar, testar e etc. Mas são técnicas simples, não tem nada de complexo. É isso. Espero que tenha ajudado, que tenha trazido alguma luz para vocês. No próximo vídeo eu vou falar das técnicas de persuasão, algumas delas para essas 3 camadas, de como a gente pode trabalhar com elas. E é isso. Então, nos vemos no próximo vídeo.